Shalom, shalom, e aí pessoal, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco do Mashiach, do ungido, do Cristo. A palavra Mashiach, ela vem do hebraico e significa ungido, esperado, libertador. Mais precisamente, ungido. Mashiach era também um título para a pessoa que atingisse uma posição da nobreza, uma importância, pois era esperado para ajudar o povo. O sumo sacerdote, em alguns momentos, era chamado de Cohen HaMashiach, que traduzido para português é sacerdote ungido. No sentido de libertador de Israel, o Mashiach era conhecido também como Melech HaMashiach. Melech HaMashiach significa rei, o ungido. Davi de Hamelech, o rei Davi, ele foi ungido 3 vezes, de acordo com a palavra de Deus. Isso mostra que ele foi aceito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Foi aceito pelo Abba, pelo Ben e pelo Ruach. Pelo Abba, pelo Bre ou Bar e pelo Ruho ou Ruha. E o que significa a palavra Mashiach, se a gente for para o significado das letras Men, Shin, Yod ou Yud e o Het. A letra Men, ela tem o sentido de nascimento, renovo, novidades, água, vida. E na gematria ela vale 40. João 3,3, no livro de João, capítulo 3, versículo 3, nós temos aí mostrando o sentido do Messias em relação ao nascimento. Mostrando que Jesus é o Messias. Shin, ele tem um som de fogo. Shin, Shin. Então ele tem um sentido também de energia e de luz. E em João 8,12, Jesus mostra que ele é uma Mashiach no sentido da luz. Yud ou Yod tem um sentido de mão ou de ação. Em João 10,10, Jesus mostra que ele é um Mashiach no sentido da ação. Het tem um sentido de cerca, proteção. Het. Em João 10, 1, 2, 3, 4, nós vemos esse sentido aí, no sentido de Jesus ser o Mashiach. As 2 últimas letras da palavra Mashiach são as letras Yod e Tav. E Het, quer dizer, Yod e a letra Het. Se a gente inverter, nós vamos ter aí a palavra Hai, que é vida. Certo? Se a gente inverter o Yod e o Het. João 3,16, João 14,6 mostra que Jesus é o Mashiach no sentido dele ser a vida. Marcos 12, 28 a 31 mostra os grandes mandamentos que o Messias nos ensinou. Um sábio judeu do ano 1138 d.C., ele disse que o Mashiach levaria o povo de Israel no caminho das Escrituras. Sempre que alguém perguntava algo, Yeshua respondia com a Bíblia. Jesus usou Deuteronômio 6, 4 e 5, certa vez, para responder o que lhe perguntaram. Jesus, ao usar Taná, ele quis nos ensinar que a resposta para toda pergunta está na Bíblia. Mashiach significa ungido. Antigamente, reis eram ungidos com óleo ao subirem ao trono. No grego, Christos é o equivalente ao hebraico Mashiach e ao aramaico Mishiro ou Mishira, aportuguesado Cristo. E por que o Mashiach, o Christos ou Mishiro ou Mishira iria para o Ar Azeitim, para o Monte das Oliveiras ou Monte dos Azeites, das azeitonas? Porque Yeshua é a oliveira verdadeira. E para tirar o azeite, para extrair o azeite da oliveira, tem que moer, tem que espremer. E aí é preciso um Get Shemani, prensa do óleo. Então, a oliveira verdadeira, que é Yeshua HaMashiach, o Yeshua Meshiach, ou Yeshua Meshiach, ele foi para o Get Shemani, que em aramaico é Get Siman, para ser moído pelas nossas transgressões, como disse o profeta Isaías. E, como também o profeta Isaías disse, a Deus agradou moê-lo fazendo o enfermais. Moê-lo aí também é uma referência
do processo que ele passou ali no Getsemane, na prensa do óleo, no Monte das Oliveiras. E detalhe, ali ele enfrentou 3 coisas que hoje a humanidade enfrenta de uma forma bem frequente, bem espantosa, que é o estresse, a depressão e a ansiedade. De acordo com o escritor da carta aos Hebreus, o Messias foi experimentado em tudo que o ser humano pode ser experimentado. E se a gente analisar nos evangelhos, quando Jesus está no Getsemane, na prensa do óleo, no Monte das Oliveiras, nós vamos ver que ele foi testado ali, enfrentando problemas de ordem psicossomática que todo ser humano está suscetível, que é o estresse, a ansiedade e a depressão. Então, em grego, Christos foi gradualmente tornando-se pessoal esse nome, e Yeshua Christos, que é Jesus Cristo. Em aramaico, ungido, Mishira, ou Mishiro. O Cristo, o Messias, o ungido, o Messias, alguém dedicado a um ofício, propósito de Deus, vem da raiz Mishar, que é esfregar, untar, ungir, consagrar para um propósito. No hebraico, Mashiach tem o sentido de ungido, aquele que tem a unção, aquele sobre o qual pôs o óleo. Esse óleo é uma tipologia do Espírito Santo de Deus. Então, Mishira significa Messias, Cristo ungido, esfregado com azeite, de acordo com o dicionário de aramaico. Então, ser Mashiach implica ser divino. João 1:5. Ser Mashiach é ser o Ben Elohim, o Filho de Deus. Hebreus 1:1-3. É ser maior que os anjos. Hebreus 1:4-14. É ser tornado menor que os anjos temporariamente, estando em forma humana. Hebreus 2:7-18. É ser maior que Moisés. Hebreus 3:1-6. Como o próprio Messias disse, é ser maior do que Abraão e Salomão. Antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus disse. E aqui está quem é maior do que Salomão, ele disse. Ser o verbo, João 1:1. Humilhar-se por amor ao Pai e às suas criaturas humanas, Filipenses 2:6-11. Então, tudo isso implica ser Messias. Ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pele, maravilhoso, Yoetz, conselheiro, El Gibor, Deus forte, Aviad, Pai da eternidade, Sar Shalom, príncipe da paz. E os 7 pontos priores inerentes ao Messias. Ser rei. Então, o Messias ele deveria ser da linhagem real da casa de Davi. Então, João 19:19, Apocalipse 19:11-16 mostra que o Messias é rei, que Jesus, Yeshua, é o Mashiach, o rei esperado. Tinha que ser profeta. João 4:19 mostra que ele é profeta também. Ele não é só rei, ele é profeta. Ser sumo sacerdote, Cohen Hagadol. Então ele tinha que ser Melé, rei. Ele tinha que ser Nevi, profeta, Navi. Tinha que ser Cohen Hagadol, sumo sacerdote. Hebreus 7:11-28. Ele é da ordem de Melquisedeque, não da de Arão. Ser juiz, Apocalipse 20:11-15. Ele é juiz. Ser Deus, Hebreus 1:5 mostra que ele é Deus. Tornar-se homem para salvar a humanidade, Mateus 1:18-25, João 3:17. Vencer a morte, Mateus 28:6, 1 Coríntios 15:54-55. Vou mostrar que ele venceu a morte. Ele tinha que trazer as boas novas e implantar o reino de Deus nos corações. Você vai entender isso se você ler todo o livro de Mateus. Ele tinha que ser exemplo de servo de Deus. Você vai ter que ler o livro de Marcos para entender isso. Ele tinha que ser exemplo como um homem perfeito, diferente de Adão. Lucas vai mostrar isso, o livro de Lucas. Ele tinha que possibilitar aos homens conhecer Deus, estando ele em forma humana, mas sendo Deus Todo-Poderoso.
O livro de João vai nos mostrar isso de forma sublime. Então ele devia ser belemita, morador de Betlehem, da casa do pão, da padaria de Belém. E ser o pão vivo de Deus. Ele disse, Ani lehem hahaim, eu sou o pão da vida. Interessante que pão é fabricado na padaria. E Belém, em hebraico, Betlehem, nós podemos traduzir perfeitamente no português como padaria. Então na padaria sai o pão. Então ele nasceu em Betlehem e ele é o pão vivo que desce dos céus para dar vida eterna a todo que nele crê. Ele é o Mashiach. Nazareno, ele tinha que ser chamado Nazareno. Para ser Nazareno, ele tinha que residir em Nazaré. Um lugar desprezível, um lugar onde só tinha, como a gente tem a dizer, o que não presta. Tanto que Natanael se escandalizou, diga-se de passagem, quando disseram que o Messias era Nazareno. E como primogênito, ler o trecho da Taná, que ficou sob a guarda dos antepassados da sua família no exílio babilônico, sentar-se na sinagoga, na cadeira reservada ao Mashiach, justamente na sinagoga de Nazaré, mostrar que ele era um Nazari, um Nosroio, um Nazaré, alguém de Nazaré, um Nazareno. Cordeiro, ele devia ser identificado por um Cohen Hagadol, ou por um Kohen, por um sacerdote, como Cordeiro de Deus. E ele foi avaliado por Yohanan, que em aramaico é Yohanan, o filho do sacerdote Zacarias. E nada melhor do que um sacerdote para examinar se o cordeiro está preparado. Ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o cordeiro. Mais uma prova que ele é o Messias. Ser de Judá e ser o leão, aquele que domina, que é o símbolo da insígnia da tribo de Judá. Nós sabemos que antigamente, no tempo do Mishkan, do tabernáculo, as tribos eram dispostas ao lado do Mishkan e tinha uma tribo líder em cada lado. Uma delas era a tribo de Judá, que erguia o seu estandarte com sua insígnia. A insígnia de Judá, dessa tribo líder, era o leão. Dan era a águia. Efraim, se eu não me engano, era a cabeça humana. E Rubem era águia, Dan, leão, Judá, cabeça humana, parece que é Rubem. E Efraim, não me recordo agora, mas cada tribo tinha sua insígnia. Então ele é o leão de Judá, a águia de Dan, a cabeça de Rubem e esqueci, acontece. Mas você pode pesquisar e ver qual é. Em outra ocasião, talvez eu passe aqui. Mas é algo bem conhecido aí, principalmente pelos teólogos, né? Então, ser o leão de Judá. Ele tinha que ser o Immanuel. Immanuel conosco é o Deus. Tem um salmo que diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Adonai Tsevaot Immanuel, né? Quem é Adonai Tsevaot? Ele é El, ele é Deus. Então, Immanuel está conosco. Immanuel, Deus conosco. Se Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, conosco, Immanuel, é Immanuel, o filho de Adonai Tsevaot seria Immanuel. Então, Jesus é Emmanuel. Cumprir a Taná, Mateus 5, 6 e 7. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Passar pela Brit Milá. Brit Milá, para quem não sabe, é a aliança da circuncisão. Ele, como judeu, como Yehudi, ele tinha que passar pela Brit Milá. Ele foi circuncidado. Passar pelo Pidum Rabem, a consagração do primogênito. O primogênito de qualquer tribo que não Levi tinha que ser dedicado irreversivelmente a Deus, como consagrado a Deus. Era o Pidum Rabem, o resgate do filho. Jesus passou pelo Pidum Rabem. Ele tinha que ser um perush diferente. Por que diferente? Porque nós vamos ter aí 3 escolas rabínicas. Se eu não me engano, uma é a Akiva, se eu não me engano, eu estou esquecido não. Hoje eu estou bastante esquecido, mas enfim. E as outras 2 eram Shammai
e Hilel. Sendo que a função dos perushim, dos fariseus, era detectar o Machia. Então eles ficaram na cola de Jesus, principalmente vendo que as multidões afluíam para ouvir o mestre, porque eles queriam comparar na Torá, nas Haftarot, nos Neviim, nos Ketuvim, enfim, se ali de fato era o Machia. E para isso eles iam olhando o que ele fazia, o que ele falava, o que ele vivia, e vendo se batia com as profecias veterotestamentárias da Taná. E queriam, obviamente, que Yeshua se decidisse se ele era do lado de Hilel ou de Shammai. Se bem que, se a gente for analisar, as mensagens de Yeshua, do mestre, do rabino Yeshua, do Rabban Yeshua, são mensagens que meio que se encaixam com a doutrina de Hilel. Mas Jesus, em momento algum, se posicionou do lado de qualquer uma dessas três escolas. Até porque ele não precisava, ele é o Machia, e não precisava estar em nenhuma dessas ideologias farisaicas. Mas se a gente for olhar, todo judeu ele tinha que ser de um desses clãs. Ou ele era fariseu, ou saduceu, ou ele era essênio, ou zelote, ou sicário. Jesus era fariseu. Só que não aqueles fariseus da época aos quais ele dirigiu suas mais severas críticas, né? Quando fala fariseu, a gente já, né? Mas Jesus era fariseu, não vamos nos escandalizar com isso. Porque se não fossem os fariseus, a lei não seria guardada e analisada até o tempo de Cristo, principalmente na fase cativeiro babilônico até chegar na era de Cristo. Então, os fariseus foram de grande importância para salvaguardar a lei e a ética judaica. Mas, continuando. Ser rabino judeu em Israel. Ele era rabino, isso aí não temos dúvida. Ele era mestre em Israel. Ser sacerdote e oferta. Peraí. Não, irmão Érico, não tem como ser sacerdote e profeta. E oferta. Não tem como ser. Ou é uma coisa ou é outra. Porque o sacerdote ele vai pegar a oferta e vai sacrificar no altar do holocausto. Ele, como é? O sacerdote vai sacrificar ele mesmo. A minha vida ninguém tira de mim, eu deliberadamente a dou. Eu tenho o poder de dá-la e de reavê-la. Quem disse isso? O Machia, Yeshua. Então, ninguém tira a vida dele. Porque para a morte tirar a vida do mestre, o mestre teria que estar em pecado. Porque a morte é habituada a levar os que estão em pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nem a morte tinha o poder de tomar a vida do mestre. Por isso que ele a deu deliberadamente. Então, ele é o Machia, certo? E o Messias, Filho de Deus, se a gente for ver a inscrição na cruz, Yeshua, Hanat, Zerumele, Hayehudi, as iniciais dessa inscrição, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, no hebraico vai formar o tetragrama, que é o nome do Pai. Então, Yeshua Hanikera Machia, né? A Brit Hadashah vai dizer lá em Matitiahu 1,16, o Matai, Yeshua Hanikera Machia, Jesus chamado Cristo, ungido. E na pesca maravilhosa de João 21, 4 a 11, são pescados 153 peixes, que na gematria vai formar a frase Ani Ha-Elohim, ou Ani Elohim, eu sou Deus. Onde cada letra dessa frase, Ani, Aleph, vale 1 na gematria, Nun vale 50 e Od vale 10. Então só aqui nós já temos aí 61. Aí vamos para a palavra Elohim. Aleph vale 1, Lamed vale 30, Vav vale 6, Rei vale 5, Yod vale 10, Men vale 40. Elohim, somando tudo isso vai dar 153, que é a quantidade de peixes pescados. Então, aqueles peixes ali eram um recado para os discípulos. Eu sou o Messias, eu sou Deus. Jesus judeu. Jesus tinha que ser judeu? Sim, ele tinha que ser judeu. Ele veio para os judeus a princípio. Então, o tetragrama ele é expresso pelo nome do Pai, é expresso pelas letras Yod, Ri, Vav e Rei. O nome Yehudi, que é judeu, é expresso pelas letras Yod, Ri, Vav, Dalet e Yod. Se a gente pegar o começo e o final do nome judeu, nós temos Eu louvo a Deus.
E Jesus, ele louvou a Deus. Quando foram para o Monte das Oliveiras, cantaram um hino. Jesus era peruche, ele era do clã farisaico, mas não pertenceu a nenhuma escola haláquica da época, nem de Shammai, nem de Hillel, nem de Akiva. O verdadeiro Barrabás, em aramaico, Bar-Abá, filho do papai, simbolizava eu e você. Nós não éramos filho do papai nem aqui nem na China, modo de falar. Mas Jesus, o verdadeiro Barabá, filho do papai, Ben Elohim, filho de Deus, Ben Harab, filho do pai, ele trocou de lugar com Barrabás. E aí é onde acontece o fato de nós passarmos a ser Barabá, filhos do pai. Porque todos quanto receberam deles o poder de serem feitos Bar de Alaha, ou Bre de Aloho, que é o Ben Elohim, o filho de Deus. E para ser Messias ele tem que ser o Amém. A palavra Amém, em hebraico, ela vem de um acróstico da expressão El Meler Neman, que é Deus Rei Fiel. Então quando você diz Amém, você está dizendo Deus é Rei Fiel. Ou seja, Deus vai cumprir o que ele disse. Se eu digo Amém, Amém no hebraico, Amém, Amém, eu estou dizendo em verdade te digo. Então outro sentido do Amém é verdade. E a palavra Amém, ela tem o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Mem, que é a letra do meio, e o Nun. E essas letras, elas formam o acróstico El Meler Neman. Jesus também tinha que ser a verdade. Os juízos do Messias se baseiam no começo, meio e fim dos fatos. Como assim? A palavra Emet, em hebraico, que é verdade, ela é expressa pelas letras Aleph, Mem e Tav. Observe que o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, o Mem está no meio e o Tav no final. O Aleph é começo, o Mem meio e o Tav fim. Quer dizer que Jesus não vai julgar ninguém sem analisar o começo, o meio e o fim dos fatos. Então, como nós já vimos, ele é Emmanuel, o Deus conosco. Ele é também a Shekhinah, a presença de Deus. A palavra Shekhinah, que vem de Shehan, ela tem o sentido de vizinho, ou aquele que está no meio. Então, Deus habitando no meio da gente. Emmanuel de novo. Então, ele é a Shekhinah. Jesus, no princípio, o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, começa dizendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Observe que a palavra Bereshit, ela começa com as letras Bet e Resh, que forma a palavra aramaica Bar, que é filho em aramaico. O Aleph simboliza Deus na pictografia, o Shin, vida, o Yod, mão, e o Tav, cruz. Então nós temos aí o Filho de Deus nos deu sua vida com as mãos na cruz, né? Então é poderosa essa mensagem. Ele tem que ser Elohim, ele tem que ser Deus. Elohim é uma das principais palavras usadas na Bíblia para nomear Deus, assim como o tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh. Vem da raiz El no hebraico e Elá no aramaico bíblico. O Aleph, se eu escrever o nome Aleph, que é o nome da primeira letra do nome Elohim, e eu converter isso nos valores da gematria, eu vou ter Aleph vale 1, Lamed vale 30 e o Fe vale 80. Somando eu vou ter 111. Observe que tem o número 1 3 vezes. Lembrou do Shema Israel lá em Devarim, né? No Sefer Devarim. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Olha só que aparece um 3 vezes. Deus é um, mas em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. E, finalizando o nosso estudo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver isso na Bíblia. Na Bíblia hebraica, Brit Hadashah, nós temos Amar lo Yeshua, disse-lhe Jesus, Ani haderech ve'haemet ve'hachai. Amar lo Yeshua, Ani haderech
Verhaimet e Verhahai. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em Yohanan, capítulo 14, versículo 6, na Brit Hadashah, na Bíblia hebraica. Na Bíblia aramaica, essa expressão que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está escrita assim na Bíblia aramaica Peshita. Enono urro, o ashroro, o haye, vamos repetir. Enono urro, o ashroro, o haye. Enono, eu sou. Urro, o caminho. O ashroro, a verdade. O haye e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho, a verdade e a vida simbolizava as partes do tabernáculo, do Mishkan, que era a habitação de Deus no meio do povo no deserto. E no Mishkan nós temos o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo, que mostra que o caminho para Deus é através do sacrifício. Ninguém chega diante de um rei com as mãos vazias. Tem até uma passagem na Bíblia que diz, quem é que vai comparecer diante de Deus com as mãos vazias? Deus é rei. Geralmente, quando alguém vai visitar um rei, leva ouro. Quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, ela leva ouro para Salomão. Como ela é rainha, ela recebe ouro de Salomão. Por isso que os magos, quando Jesus nasce, entregam ouro, incenso e mirra. Ouro. É um recado aqui. Ele é rei. Ele é o rei de Israel. Eu não vou chegar na frente do rei sem levar ouro. Tu és rei. Incenso. O incenso, a gente sabe, com base no livro de Levítico e de Hebreus, que era ofertado a Deus. E era sagrado. Ele era formado da ônica, gálbano e estouraque. 3 especiarias que ninguém podia inalar o perfume do incenso sagrado. Inclusive eu já falei aqui sobre a ônica, o estouraque e o gálbano. Então, o incenso era feito dessas 3 especiarias e ninguém podia inalar o perfume, senão era destruído pelo próprio Eterno. Então, quando entregam ali os reis magos incenso, estão dizendo, tu és Deus. E mirra é uma especiaria usada para curar feridas de homem. E o Messias tem que ser 100% homem. Então, tu és homem. Rei, Deus e homem. Tu és o Messias. E agora, caminho, verdade e vida. Caminho simboliza o átrio exterior do tabernáculo, do Mishkan. Em hebraico, Hadere, o caminho. Em aramaico, Urro, o caminho. Urro. No átrio exterior, nós temos a pia móvel de bronze, a água que Jesus disse, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Nós temos o altar do holocausto. Jesus é o sacrifício perfeito. Verdade, lugar santo, simboliza o lugar santo. A verdade em hebraico, Haimet. Em aramaico, o Ashroro. Haimet, o Ashroro. No lugar santo, nós temos a mesa dos pães da preposição. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ani Lehem Hahai. Interessante que ele é o pão da vida e ele nasce em Betlehem, que é Belém, que a gente traduz para o português como casa do pão ou padaria. Altar de incenso, ele é o nosso intercessor. Simboliza a intercessão de Cristo na glória. Castiçal, ele é a luz do mundo. Anir Haor Haolam, eu sou a luz do mundo. E a vida, que simboliza o lugar santíssimo, onde só o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, poderia entrar. Em hebraico, a vida, Hahaim, ou em aramaico, o Haye. Hahaim, o Haye. Ali ficava a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Adonai Shammah, Deus está presente. A Shekhinah, a presença. O Santo de Israel, Deus conosco. É isso aí, meus irmãos. Jesus é o Messias.